Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esta celebração na casa do Pai. Daremos início a esta Santa Missa com as seguintes intenções. Aniversariante: Camille Pereira Carvalho, Vinícius Orsi Munhoz, em louvor a Santa Luzia. Por duas intenções particulares: pela saúde de Maria Lúcia Luz, Luiz Carlos Silva Pacini e Vera Lúcia, por intenção de um pai, pela recuperação de saúde de Aguinamar Rodrigues Gonçalves e Sebastião Gouveia, por 1 ano e 11 meses de falecido de Antônio Moacir Batista, e por 1 ano de Regina de Fátima da Silveira. Pelos falecidos: José Alves de Lima, Osmair Fidelis, Maria Breves Gouveia, Silvio Teodoro dos Reis, Maria Aparecida Reis, Nelson Júlio Rocha, Antônia Nazaré Rocha, Iracema do Carmo da Silva, Marta Delfina Rodrigues, Manuel Antônio Rodrigues, Hamilton Rodrigues, Regina Maura Moreira Leite, 13 meses, Morvan José Figueiredo, José Mozar Miguel de Souza, Frávia Mendes Souza, Paulo Tomás da Silva, falecidos da família Lima, Juvenil dos Santos, Antônio Marquezine, Sidney Martins Andofato, e por Isaltina Bonfim Guimarães, Felipe Miguel de Oliveira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Solenidade: São Pedro e São Paulo Apóstolo, 13º domingo do tempo comum, dia do Papa. Hoje celebramos a solenidade desses dois grandes apóstolos de Cristo, São Pedro e São Paulo. A Pedro o Senhor concede as chaves do reino do céu e elege para pastorear a Igreja Católica. Ser-lhe pedra fundamental é sinal visível de unidade eclesial. Paulo, chamado por Jesus no caminho de Damasco, é o maior missionário da Igreja, apóstolo dos gentios, ambos unidos em Cristo pela missão e pelo martírio. Um crucificado, outro decapitado pela espada. Derramam seu sangue em Roma. Celebramos também o dia do Papa, rezando pelo Santo Padre, o sucessor de São Pedro, para que Deus o fortaleça sempre mais à frente da sua Santa Igreja. De pé junto com o coral, recebemos o Padre e sua equipe celebrativa. Boa noite a todos.
Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos acolhidos na casa de Deus. Acolhemos também a todos os que nos acompanham através das redes sociais da comunidade. Hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, duas pilastras de nossa igreja. Por isso, confiantes, vamos juntos invocar a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar E agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar. Deus Trino de amor. Amadas irmãs e irmãos, a vós paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje somos chamados a revitalizar a nossa resposta ao chamado de Deus. Assim como Pedro e Paulo responderam com entusiasmo, dando a sua própria vida para testemunhar a fé, somos também chamados a uma vocação intensa, onde fazemos um encontro íntimo com o Senhor. Por isso, nesse início de celebração, abramos nosso coração à misericórdia de Deus, cientes que não somos perfeitos, mas querendo a graça de Deus para nos fortalecer, vamos pedir a sua misericórdia pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, para vivermos com mais serenidade a missão que o Senhor nos confia. Cantando, peçamos a misericórdia de Deus. Senhor, tem de piedade nos corações arrependidos, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Jesus, tem de piedade dos pecadores tão humilhados, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade, intercedendo por nós ao Pai. Tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Pai de infinita bondade e misericórdia, acorremos à vossa bondade para suplicar vossa clemência.
perdoai-nos de nossas faltas e de nossos pecados, fortalecendo-nos no amor, e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Alegres por termos duas vertentes tão especiais como São Pedro e São Paulo, como exemplo de dedicação, exemplo de fervor missionário, vamos entoar a Deus louvores, e enquanto cantamos, como igreja viva, vamos nos saudar, fazendo um aceno uns para os outros, desejando que a paz do Senhor esteja entre nós, esteja com esses que estão ao nosso redor, esteja, enfim, em nosso lar, em nossa família. Alegres, cantemos e nos saudemos. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, nos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade, vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo, o Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Rezamos agradecidos a Deus pelos aniversariantes. Camille Pereira Carvalho celebra seus 10 anos. Vinícius Orsi Munhoz. Rezando ainda por todas as famílias, pela saúde de Agnamar Rodrigues Gonçalves, Sebastiana Gouveia, da Valdirene, ministra da Eucaristia. Rezando ainda por todos os nossos irmãos e irmãs que estão hospitalizados, ainda por todos aqueles que nesse período de pandemia estão amedrontados, pedindo a Deus que possa lhes dar a serenidade, por todos aqueles que estão enfermos, que possa ajudá-los em seu restabelecimento, rezando ainda por nossos irmãos e irmãs falecidos, 1 ano e 11 meses de Antônio Moacir Batista e 1 ano de Regina de Fátima da Silveira, e apresentando ainda todos os nossos pedidos particulares, rezando pela família de cada um aqui presente, também por aqueles que nos acompanham de sua casa, pedindo a Deus que possa dar a todos o ânimo e o vigor para vivermos a nossa vocação de cristãos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja, com todas as suas comunidades, seguirem todos os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar e vamos acolher a palavra que nos será proclamada.
palavra de Deus, da leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Então Pedro era mantido na prisão. A igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, acompanharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Agora sei de fato. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.
Senhor o libertou de toda angústia, de todos os temores me livrou o Senhor Deus, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Um anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Palavra de Deus da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecei em mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar.
Amadas irmãs, amados irmãos, hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, duas vertentes todas especiais dentro da vivência de nossa fé, da vivência do cristianismo. Por diferentes meios, Deus escolheu Pedro e Paulo para serem porta-vozes da mensagem de seu Filho Jesus. Basta pensar um pouco sobre a personalidade de cada um. Pedro, um pouco que teimoso, turrão, mas uma pessoa muito perseverante, íntegra. Paulo, de uma pessoa que perseguia cristãos, totalmente indiferente ao cristianismo, não conheceu Jesus pessoalmente, mas passou por uma experiência de fé, sentindo Jesus, e no caminho para Damasco pôde experienciar a presença viva e real de Jesus. Por isso, de diferentes formas, ambos foram chamados, e o trabalho dos dois também se deu de diferentes formas. Pedro, apesar de ter feito algumas viagens, mas ele se direcionou muito na sustentação da igreja primitiva. Paulo, por outro lado, saiu além fronteiras, anunciando o evangelho a muitas pessoas, fazendo com que o cristianismo pudesse se expandir. Por isso, percebemos que cada qual, com a sua habilidade, com seu dom, colaborou em muito para que a mensagem de Jesus chegasse a mais pessoas. Basta pensarmos um exemplo bem simples. Um homem estava prestes a morrer, e então ele chama para perto de si dois amigos muito próximos, muito queridos, que depois da partida dele pudessem dar continuidade à sua missão. E esse homem convidou o primeiro e disse: eu peço que você, nos momentos em que os meus filhos mais precisarem, ou nos momentos em que os meus filhos estiverem precisando de orientações, que você o faça, que você seja a minha voz junto à minha família, que você leve a eles uma palavra de motivação, de esperança, de ânimo. Depois chamou o outro e disse: eu peço a você que cuide da minha casa, que cuide da minha família, para que não falte nada, que a minha família se sinta sustentada. De tal forma, esse homem direcionou esses dois amigos para que a sua missão perdurasse e a sua família permanecesse íntegra. Da mesma forma, Jesus fez com seus discípulos, ciente que, após sua partida, a comunidade como um todo, entre aspas, como os novos filhos da fé, precisariam de amparo. Jesus então pede a Pedro que seja aquele que sustenta o lar, a família, que sustente a igreja. Tanto é que no Evangelho vimos Jesus confiando a Pedro a missão: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, ele seria aquele sustentáculo. Paulo foi aquele que em momentos tão assertivos trouxe palavras de motivação, de ânimo, de zelo, para que tantas pessoas aderissem à fé cristã. Por isso, amadas irmãs e irmãos, em nenhum momento do cristianismo percebemos que Jesus fez pouco caso daqueles que o seguem. Muito pelo contrário, instigou mais e mais pessoas para que conhecessem sua palavra, que conhecessem o Evangelho e pudessem também assumir uma missão. No finalzinho do Evangelho, nós vimos a seguinte expressão dada a Pedro: tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Uma missão também que compete a cada um de nós. O que vivemos aqui hoje é princípio de eternidade. Tudo aquilo que edificamos no presente já é princípio de eternidade. Não precisamos esperar a nossa missão acabar aqui neste mundo para que vivamos uma eternidade, mas já a vivemos no aqui e agora. Por isso, a missão que Jesus confere a seus discípulos ser tão especial, que sejam pessoas que apontam sempre para o alto,
em meio a situações onde as pessoas estão perdidas, que seja um farol que aponta para Deus. Uma missão que nos faz pensar que a nossa história não é simplesmente de sofrimentos, ou de amarguras, ou de tempestades, mas tudo isso nos dá a força necessária para sermos pessoas revigoradas, fortes, pessoas que trazem consigo a convicção: não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece. Na segunda proclamação, vimos que Paulo, prestes a se entregar nos braços do Senhor, e percebendo que a sua missão já estava cumprida, ele disse algo muito bonito: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa que o Senhor, o justo juiz, me preservou, ou me preparou. Irmãs e irmãos, a vivência da fé é algo que realmente nos torna pessoas melhores. Por isso, nesta Santa Eucaristia hoje, peçamos a Deus que nos faça pessoas melhores, para que quando chegar o nosso dia derradeiro, assim como São Paulo, estejamos de coração sincero, aberto, com a certeza de que fizemos o melhor, sempre, para que o mundo experiencie o amor. Por isso, renovemos a nossa fé, e mesmo nos momentos em que nos sentirmos sozinhos, lembremos da primeira proclamação: Pedro na prisão, colocado ali justamente por professar a sua fé em Jesus, e ao mesmo tempo com aquela convicção: o Senhor está ao meu lado, e eis que o mensageiro de Deus o libertou. Por isso, irmãs e irmãos, confiantes, sem receio, sem medo, ao longo de nossa vida, busquemos sempre ter esta intimidade com o Pai, pois esse é o caminho que Jesus nos aponta. Peçamos a Deus que nos abençoe, que São Pedro e São Paulo possam interceder por cada um de nós, que em meio a esta época histórica em que vivemos, que o Senhor seja o nosso rochedo, nossa força e nossa luz. Assim seja. Amém. Em pé, dispostos a renovar o nosso compromisso de amor, de zelo, lembrando de Pedro e Paulo, pessoas que deram um sim tão generoso a Jesus, enquanto faremos a profissão de fé, que possamos também dizer no nosso coração o nosso sim a Jesus. Queremos te seguir, Senhor, dê-nos forças, ilumine nossos passos, livre-nos dos males e dê-nos sempre a certeza de tua presença. Por isso, vamos colocar a nossa mão sobre o nosso coração e, com toda a convicção de filhos e filhas amados, vamos juntos rezar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com a mão ainda sobre o seu coração, feche seus olhos agora, e na convicção de sermos também chamados e de darmos a nossa resposta generosa ao Senhor, dirija a Ele seu agradecimento pela sua vida, pela sua missão, e peça nesse instante forças, mesmo que o caminho tenha pedras, tenha desafios, mesmo que a missão não seja fácil, peça ao Senhor e Ele te dará a força necessária para que você jamais esmoreça. Confiante, suplique, agradeça, peça, pois o Senhor te ouve, te escuta, te atende.
Acolhei, Senhor, esses pedidos que vos apresentamos, na confiança e na liberdade de filhos e filhas, e vos entregamos por Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar enquanto cantamos, que coloquemos sobre o altar do Senhor nossas oferendas, coloquemos no altar do Senhor nossa vida e a nossa disposição em sermos vocacionados do Altíssimo. Onde está o seu coração? Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e olhar mais fraterno. A vida é curta, mas precisamos vivê-la com intensidade e com fé. Por isso, rezemos confiantes, para que nossas oferendas sejam acolhidas por Deus Pai, que é todo amoroso. Receba o Senhor por tuas mãos sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, e nos alcance celebrar este mistério com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nossa alegria e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo amoroso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos, São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. E vos pedimos, lembrai-vos de todos os vossos filhos e filhas que circundam este altar, daqueles que nos acompanham em oração através de seus lares, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, também São José, seu esposo, os santos apóstolos e mártires, e todos os santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, e deu graças. Depois partiu o pão e o entregou a seus amigos,
dizendo: tomai, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus amigos, dizendo: tomai, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor, eu sei. Ele é Jesus, meu Salvador, Jesus, meu Rei e Senhor. Irmãs e irmãos, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua paixão e da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ressurreição aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos pedimos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da vossa fé. Antônio Moacir Batista, Regina de Fátima da Silveira, a eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Com nossas mãos estendidas em direção ao Cristo Eucarístico, peçamos a Jesus forças, ânimo, assim como ele motivou tantas vocações ao longo dos séculos, que também seja o nosso sustento e nossa força, dando-nos tudo aquilo que necessitamos para darmos o nosso sim generoso, dando-nos o ardor missionário, a caridade, a misericórdia. Por isso, dispostos a nos oferecer com Jesus ao Pai, digamos: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai todo amoroso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim.
nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. E que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Tu és a razão da jornada, Tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do Teu povo, Te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, Tu és minha estrada, meu guia e meu fim. No grito que vem do Teu povo, Te escuto de novo chamando por mim. Irmãs e irmãos, eis aquele que nos convida a seguir seus passos, aquele que não nos abandona, mas sustenta-nos em nossa caminhada. Eis aqui Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Peçamos as bênçãos de Deus sobre os pãezinhos que serão distribuídos às crianças. Abençoai, Senhor, esses pãezinhos e todas as crianças que deles os receber, para que sintam-se fortalecidas e acolhidas por vós, vós que sois Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seguiram a Cristo por primeiro.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe de Jesus e nossa, Rogai por nós. São Pedro, Rogai por nós. São Paulo. Rogai por nós. Muito bem, amadas irmãs e irmãos, peçamos a Deus que possa nos abençoar, que tenhamos uma excelente semana, que tenhamos muita força, paz, para, como São Pedro e São Paulo, possamos generosamente responder ao chamado do Senhor e viver uma vocação à santidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, que venha sobre todos nós as bênçãos do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cheios de esperança, vocacionados ao amor, permaneçamos na paz do Senhor e que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus. A todos um caloroso abraço e os votos de uma excelente semana. Ao Senhor também. Viva São Pedro! Viva! Viva São Paulo! Viva! É o amor de Deus que mexe, remexe, faz o coração bater. Tum, 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 tum. É o amor de Deus que mexe, remexe, faz o coração bater. Tum, tum.